Olá, seja bem-vindo ao Design Team, mais um episódio da nossa encenação. Provavelmente esse deve ser o 6. Encenação 6. Foi. Encenação 6. Rodrigo Lemos aqui. O que foi? Acho que é o 7. Você falou 6 no outro. 7, é. Esse provavelmente então é o 7. Deve ser. O que importa é que você não precisa assistir os outros. Na verdade, precisa. Assista não todos precisa. Os outros. Não, gente, o Tosta tá passeando. O Tosta tá passeando. Acabou. Olha lá. O Tosta foi embora. Saiu, largou a gente aqui falando. Acabou a luz aí, Tosta? Sai do palco. Não, só desligar uma luz. Assina o Design Team aí para você assistir esse tipo de loucura, que é sensacional, né? Esses momentos, designteam.com.br, Telegram, podcast, séries, Bom Dia UX. A gente não falou do Bom Dia UX toda quarta-feira às 7 horas da manhã. Vamos começar a vinheta. O melhor programa da sua quarta. Eu já cortei sua fala. Muito bom. Agora estamos aqui, nós 4, de novo, com esse spin-off do Bom Dia UX, toda quarta-feira às 7 horas da manhã. Agora você pode falar o que você tinha falado. O melhor o quê? O melhor programa da sua quarta-feira. A gente não se apresentou, né? Aqui com vocês, Rodrigo Lemes. Do meu lado aqui, o nosso filósofo de UX, que vai escrever isso no LinkedIn. Quem que é? Nossa. O nosso timing é muito legal, né? E com a gente... a maior discografia do UX viva hoje. Oi, pessoal. Caralho, Cara, isso é um... Olha, uma coisa... Até o momento que ele falou o nome, eu achei que era uma zoeira total, assim. Mas agora, uma coisa é fato, Lemes. Ele confia demais em você. O Fratinho toda hora. O Fratinho toda hora, ele zoa a entrada criando personagens. Você assistiu do Daniel Furtado? Ele faz outros nomes, só que a gente decidiu cortar, porque é proibido para menores de idade. Exato. Né? E aí o YouTube vai me bloquear, tá? Então, por isso tem um corte aqui, só para te explicar, tá? Para não ficar feio. Mas então agora... Rodrigo, talvez dê para publicar isso daqui a uns 40 anos, quando a gente estiver aposentado. Porque daí a gente assume, fala, leva processo, porque a gente vai estar rico, exato. Então agora, se apresenta direito, ô desgraça. Rogério Fratin, R Fratin no Twitter, me acha lá. Um beijo. Lá ele vai falar que ele xingou. Exatamente. Não vai. E aqui com a gente... o nosso UX com o maior sotaque que existe na face da Terra, porque agora vai somar carioquês com português de Portugal. É que eu, como um bom carioca, já uso o X para tudo, então o X. Você assistiu o Bom Dia UX em inglês? Que a gente fez aquelas entrevistas? Cara, o sotaque dele no inglês é sensacional. Você tem que assistir Peter Melrose, A.B. Levy. Eita, ferro. Misturou tudo. Mas é isso, gente. A gente voltou aqui para dar continuidade naquele papo do ato anterior, que eu não lembro o número, para a gente falar sobre as questões da construção da equipe. Essa parada da construção da equipe, né? Continuar nisso. A gente falou sobre papéis, conhecimento ali do contexto, né? Propósito. Mas a gente vai continuar, porque a gente deu dica, mas tem mais coisa para você observar nisso, né? E aí, para a gente pegar o fio da meada, o que falta a gente falar ainda para ajudar quem está assistindo a gente? Eu não sei. Um bom ponto é, como o Fratinho falou no episódio anterior... Só assista. Não necessariamente vai ter uma fórmula mágica aqui, do tipo, olha, pegue essa descrição de trabalho aqui, né, de papel, leve para lá, contrate 2 júniors, 3 sêniors, coloquem eles em hub... depois bote para aplicar o dual track e não vai ter essa fórmula, porque, como a gente falou nos episódios mais anteriores ainda, você precisa entender o contexto, você precisa entender o cenário da empresa, aonde você acredita que esse teatro acontece. E aí, se você está sozinho, se você está em time, se você tem um time de 5 ou de 20 pessoas, se você está debaixo de produto, ou debaixo de tecnologia, ou debaixo de design, tudo isso vai definir a forma como é que você tem que adaptar aqui a sua atuação, seu time e tudo mais. Porém, eu acho que um padrão
você precisa deixar claro para todo mundo o que você faz e o que o seu time faz. Não necessariamente impor, mas chegar a um acordo com a empresa juntos ali de qual o papel do designer dentro daquele contexto. Isso definido, se você está sozinho, você precisa ajudar o RH ou sei lá mais quem a contratar alguém para te ajudar. Ou se você é um líder, você tem que começar a entrevistar e montar o time. E aqui que é o barato. Como é que monta isso? Como é que eu defino, né, essa questão personalizada que eu falei de 1 designer, 2 designers, 3 júnior, 4 sênior? Como é que você define isso, né? E qual a importância disso? Acho que esse que é o mote aqui. Boa. Dado esse ponto que o Buriti falou, bem importante, dos acordos, né? Eu acho que estabelecer os acordos, que é o que o Buriti falou, é muito importante, os acordos de atuação, né? Até onde que vai o time de design, da onde começa, a partir de qual momento, né? Com qual timing, isso é muito importante, né? E quais capacidades, habilidades ali que vão ser acionadas em cada momento, né? Para você saber qual tipo de designer você precisa colocar em cada uma das situações, né? Ou qual tipo de designer você precisa ser, né? Se você é um designer generalista que faz de tudo um pouco, né? Boa. Qual você precisa ser em cada momento ali. Então, você precisa estabelecer esses acordos. Dado isso, uma coisa que é muito importante nessa tarefa que o Buriti levantou aí de você saber quantos designers você vai precisar, quantas horas você vai dedicar se você está sozinho para cada etapa ali, etc., é você fazer o dimensionamento da demanda com a disponibilidade e as restrições de tempo que você tem, né? Então, basicamente, o que isso significa, né? Traduzindo, né? Você vê a quantidade de esforço necessário, demandas, seja em estimativas de horas, enfim... Trabalho represado, né, Tosh? Quanto tem, de Exato, fato, de backlog aí para você ou teu time tocar, né? Exato. Quanto que você tem, qual a disponibilidade do seu time em relação à capacidade de trabalho? Se é uma pessoa só, tem 8 horas de trabalho. Pô, dessas 8 horas, não são 8 horas produtivas. Quantas horas são produtivas? Tenta descobrir isso. Pega dessas 8 horas produtivas, tenta dividir pelas atividades que você tem para fazer no dia. Com base nisso, você vai montando a necessidade. Pô, peraí, tenho muitas demandas e eu sou sozinho aqui no time. Gente, estou precisando de ajuda. Me ajuda, contrata alguém para estagiar aqui, porque eu estou com muitas atividades pequenas que estão consumindo todo o meu tempo. Alguém consegue me ajudar a contratar um estagiário, uma pessoa... Isso é interessante, Tosh, porque te ajuda a entender em quanto tempo você vai conseguir ter a tal da efetividade para mudar alguma coisa, né? Porque é muito comum a gente ouvir nos papos que a galera chama para a gente conversar ou tira dúvida com a gente, assim, como é que eu faço para ser estratégico? Se eu estou sozinho, se eu não estou sozinho no time? Cara, dependendo do contexto que você está e dessa demanda que o Tosh falou, você vai demorar para conseguir, de fato, atuar um pouquinho na camada de cima. E tudo bem, mas você precisa ter essa consciência e planejar isso. Então, você vai chegar para a liderança e vai falar, estou sozinho, sou eu e mais duas pessoas aqui. E a demanda é essa. E a demanda que tem hoje, ela é bem tática, bem operacional. É entregar um monte de tela, é prototipar um monte de coisa, é fazer alguns testes de vez em quando, porque o backlog é muito grande. Mas a gente tem um gap aqui, a gente não conhece o usuário, né? Para a gente falar, aí começa a discutir a coisa do teatro de verdade, né? Para a gente falar que a gente faz UX aqui de verdade, a gente devia estar tendo mais contato com o usuário, entrevistando o usuário real de verdade, não sei o que lá. Mas eu não vou conseguir fazer isso tão cedo, porque eu só tenho 2 pessoas aqui, eu e mais um, coitado. E no final das contas, né, eu acho que a gente está falando muito sobre organizar o design e ter um plano de ação, né? Ter um plano de ação do design, né? Que, para mim, na real, isso se conecta com estratégia de design, né? Sim. Temos aqui uma problemática que isso está conectado com o design, ou o próprio design pode ser, né, um problema situacional aqui, porque a gente não faz um trabalho como deveria fazer, e aí, vamos criar um plano de ação agora de resolução desse contexto que está problemático, né? Que entre eles, esse plano de ação
como estruturar o que a gente faz e como a gente faz, que aí vem essa visão, que é o que a gente já falou, né, Buriti, da visão, garanto o operacional, tem o tático, que é essa camada de organização, e a partir daí você discute. Planejamento. Exatamente. O Jared Spool... Fala do Jared Spool, eu quero ver o Fratin. Tá, o Jared Spool ele fala exatamente isso aí que você puxou. Né? Ele fala que existe uma diferença entre a tática do design, do UX, um artigo dele do Medium, talvez, não sei, a gente pode botar aqui na descrição, e ele fala que a diferença dessa tática do UX, que é o plano do dia a dia, né? Como é que eu vou atuar no produto tal, eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou fazer um teste de usabilidade, isso é a tática. A estratégia é como o design pode afetar toda a cadeia de produtos. Como é que ele vai afetar a forma que a empresa enxerga produto e experiência. É um outro... Só que do jeito que a gente está falando, parece que é uma coisa muito complexa. Ela é complexa, mas dentro de um contexto onde você está quase no zero de maturidade, que a gente falou lá no segundo episódio... Qualquer coisa vai fazer a diferença, né? É só definir, hoje eu só faço tela. O próximo passo deveria ser a gente começar a fazer uma entrevistinha aqui por testezinho, mês. Um testezinho. E aí você bota essa metinha lá, do tipo, eu gostaria de fazer um teste e uma entrevista por mês. E não você conversa com seu líder. Comigo sozinho vai ser difícil. Podemos fazer um acordo? E além disso, criar um fluxo de entrada do pedido da tela, como ele é organizado e como ele é entregue. Né? Também essa ponta, esse fluxo dessa pequena esteira, não precisa ser uma esteira complexa, não precisa ser um grande processo, mas essa pequena esteira de design também vai fazer a diferença. Né, para você também não ferrar a sua vida. Então, você começa a trazer essa ideia da organização, né? E vai variar se você está sozinho, se você está dentro do hub, se você está dentro da squad, varia também. E vai variar conforme os processos já existentes dentro da empresa. Exato. Também tem essa. Fratin, você teve alguma experiência no seu papel de liderança enxergando esses funcionamentos, essas coisas acontecendo, a necessidade disso também? Sim, eu tive 2 oportunidades que eu tive de liderança. Uma delas não havia ninguém, eu fui a primeira pessoa contratada da empresa, né, para montar a área do zero. Então, cara, precisava ter níveis de coisas acontecendo, né? Precisava ter a cadência ali, precisava ter entregas picadas, né? E fazer o valor dessas entregas picadas enquanto construção de equipe acontecer. Eu acho que no começo, como a gente falou lá, e vocês citaram aqui já, quando não tem nada, cara, qualquer coisa é coisa, sabe? Então, o comecinho ali, ele dói, mas ele também tem suas facilidades, né, no fim da história. Tem um ponto ali que eu acho que faltou dizer, que eu acho que é bem estampável na cara de quem quiser duvidar do papel de design na empresa, né? Que é o seguinte, cara, se tá ouvindo isso aqui, se tá trazendo para cá, provavelmente a empresa que você trabalha ou tudo mais, não tá tudo bem, não tá tudo redondo, tudo certo, né? Provavelmente a audiência desse vídeo é quando, né, poxa, precisa dar uma olhada aqui, ver como é que tá, ou então tô começando. Dito esse cenário, cara, tá fazendo só tela? Mede como que tá agora, refaz ali, cria a nova, mede como é que tá depois, transforma isso em dinheiro e taca na cara de quem você quiser. E aí você tem um argumento na mão, que é o seguinte, olha, eu podia fazer isso com todo o nosso produto, só que eu não faço, sabe por quê? Porque só tem 2 aqui. Porque só tem 3. Porque um é júnior demais para fazer alguma coisa melhor. Então me dá essa possibilidade que você faz essa parada crescer. Quando eu não tinha equipe, foi tudo muito assim. Eu comecei com um pool onde a gente atendia 13 squads, tinha 3 pessoas que atendiam 13 squads. Aí eu fiz um movimento de sacrifício que foi enfiar uma pessoa no squad e ter 2 pessoas para atender 12 squads. Só que quando essa pessoa foi para o squad, a vida mudou. Aí eu já ganhei 2 vagas. Nesse movimento vieram 2 vagas. E no mês seguinte veio mais uma. Então, cara, aí você vai colocando as pessoas nas squads e esses resultados vão acontecendo. E se esses resultados não acontecerem, tem alguma coisa muito grave ali. Ou a pessoa não está desempenhando direito, ou o papel dela não está muito bem definido, ou ela não está conseguindo trabalhar direito.
Porque, cara, se a empresa não está trabalhando, entre aspas, direito com design, como ela deveria, há 5 anos, 8, não vai ser chegar uma pessoa que vai todo mundo falar assim, ai, puxa, agora tá tudo certo. Porque toda a comunicação não está envolvendo aquela pessoa desde sempre. Precisa fazer esse processo de mudança. É esse processo de mudança com as carimbadas na fuça de resultado que faz com que abra espaço para novas, sabe? E isso aqui tem um troço que a gente tem falado muito para alguns designers do nosso time em geral, que é a tal da visão sistêmica, né? Porque se você não consegue tirar os seus olhos só do quadradinho onde você está, e você não olha de forma sistêmica onde você está e como é que você pode afetar isso, essas decisões que o Fratinho falou não vão ser possíveis de serem tomadas. Em qual squad eu coloco, né, squad, eu coloco a pessoa que vai dar o resultado para me gerar aquelas 2 vagas? Só você abrindo um pouco mais os olhos, né, levantando um pouco a cabeça e vendo o contexto geral. Senão você continua resolvendo só o seu problema daqui, que não é um problema você resolver só o daqui, mas para mudar uma realidade, aí eu trago de volta o Jared. O Jared, ele diz isso, você tem que olhar o ecossistema da empresa e não só o seu produto. Se você está olhando só o seu produto, é tático, não é estratégico. E ele citou Júnior. Aí eu tenho um ponto importante. Por que a gente falou até agora de definir papel, responsabilidade, de conseguir vaga? Porque a gente precisa contratar, e contratar de forma inteligente. E a contratação de forma inteligente significa em definir qual o perfil que eu preciso naquele momento. Se você está num cenário que é muito caótico, talvez contratar mais júniors te atrapalhem em tomar conseguir alguns resultados mais rápidos. Não que o júnior seja um atrapalhador, não é isso. Não, é pelo momento, né? Mas pela maturidade é ruim para o júnior e é ruim para a empresa. Você mói a pessoa de graça, cara. Da mesma forma como nós já tivemos a experiência de contratar seniors e a empresa não está preparada para receber toda aquela capacidade que o sênior pode entregar, e a gente teve que chavear. E o sênior turnover total, pedindo demissão, porque eu falei, cara, esse contexto eu não entrego, não desenvolvo. E aí a gente teve que chavear para trazer iniciantes, pessoas que tinham mais timing para poder desenvolver. Então, olha como o problema não é o júnior ou o sênior, tá? Mas é a questão do entendimento. O problema, na real, é você que não entendeu a caralho do contexto. Exatamente. Esse que é o problema, entendeu? Então, como é importante... Né? Importante, né? Esse equilíbrio entre a exigência da demanda ali, e a demanda, entenda a demanda, algumas pessoas podem entender a demanda como uma coisa que vem, que demandam para você no sentido de te mandam, né? Tipo, uma área de negócio te pedindo alguma coisa. Pode ser assim, muitas vezes inclusive. Mas também você pode estar gerando demandas para o seu próprio time de design também, através de pesquisa, através de investigação, através de métodos para isso. Aí você vai gerar demandas de oportunidade para a própria empresa. E esse exemplo que o Fratin deu, de como ele conseguiu, né, escalar ali o time dele, começar a crescer, começar a ganhar e ser percebido com valor, é porque ele começou a entregar valor. Não é porque ele estava gritando e pedindo só, entendeu? É porque uma vez que você entregar valor, é a melhor maneira de mostrar que tem valor. Esse é Mas aí que tá, né, Torres? Entregar valor não é sair fazendo. É entender onde ele vai botar o esforço e que tipo de profissional ele precisava. Exato. Porque quando ele falou ali, eu deixei 2 sobrecarregados com uma infinidade de squads ali e botei uma pessoa dentro de uma squad. Ele sabia que aquela pessoa dentro daquela squad ia poder entregar uma coisa que ele queria e que aquelas outras 2 pessoas iam conseguir lidar com a infinidade de squads que ele tinha que lidar. E para mim isso vem numa questão de impacto, né? O que traz um impacto de mudança, de diferença para o contexto que eu estou trabalhando. E design precisa gerar impacto. Isso é fato. Mas isso é uma escolha de senioridade. Isso é importante a gente deixar claro aqui. Exato. Por isso que às vezes o júnior não vai conseguir. Exatamente. Mas de certa maneira, quando a gente olha para discussões da geração de impacto para trazer valor, né, não é complexo.
Porque também a gente não pode generalizar e enxergar o impacto como uma coisa gigantesca, eu vou mudar. Não, Sim. é o que você comentou anteriormente, que pequenas mudanças podem gerar impacto. E que pode... Aí vem uma propaganda aqui. O nosso workshop de camadas que você dá vai trabalhar um pouco disso. Porque existem impactos em várias camadas. Exatamente. Você não precisa chegar na empresa assim, eu preciso mudar o faturamento global da empresa. Não, você precisa, de repente, primeiro organizar o processo da sua squad. Depois primeiro, você precisa... trazer o usuário para um teste de usabilidade. Não, às vezes você precisa criar consistência visual no produto que não existe. Isso é um primeiro impacto que você pode dar. Exatamente. Exato. Gente, mas aí entra no por que contratar, Lênis. Essa é a questão. Como contratar, quem contratar. Ou isso vai mudar o contexto do teatro ou não. Ou você, por que eu estou sendo contratado? Como a gente já tem... O que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho que aprender para poder... aprender, que é o nosso episódio anterior... Assim, o que vocês esperam de mim e que porra que eu tô fazendo aqui dentro? Então tá tudo conectado, cara. Lindo isso. Acho que deu, né? Acho que foi, não foi? Pra você. Isso, é isso aí. Me diga vocês. Pra você, digam vocês se serviu. A gente trouxe coisas úteis pra vocês? Se não, fala também. Tenha coragem. Fala assim, eu acho que vocês viajaram, não me ajudou. Sabe? A gente precisa de crítica pra melhorar. Nós somos conscientes disso. Então, mas se gostou, dá like no vídeo. Dá like no vídeo, assina o canal e tem um monte de coisa. Mas antes da gente encerrar, vinheta. Voltamos da vinheta. Vamos para o momento que é o melhor momento desse vídeo. Na verdade, tudo isso é só para chegar aqui, nesse momento. Aliás, é isso, né? Estão curtindo as dicas? Exato, também. Fala pra gente. Tá escutando os discos, tá lendo os livros, assistindo os filmes e vendo os quadrinhos? Tá tudo aqui. Então vamos começar. Vamos começar com as dicas de ouro. Vou começar com o nosso carioca. Carioca, português de Portugal. Por favor, traga... Só avisando que eu tenho que dar as dicas no iPad, porque minhas coisas ainda estão a caminho. Ele é muito fresco, cara, muito chique. Vou roubar, que é 1984, George Orwell, em quadrinho, adaptação do Fido Nest. É muito legal, não sei quem já viu o filme, quem já leu o livro. Se você tem preguiça do livro, se você tem preguiça do filme, tem o gibi. Então não falta opção para você ler 1984. Tem duas adaptações, eu não lembro o nome de quem fez a outra, mas essa aqui eu gostei mais da arte, do Fido. É dificílimo aqui com esse negócio, mas eu gosto mais dessa arte aqui dele. Ele faz uma brincadeirinha aqui com o Grande Irmão, que, para quem não sabe, é de onde vem o Big Brother. Infelizmente, Big Brother vem... Ok. Ele fala de uma sociedade onde você é proibido ter opinião, é proibido pensar diferente dos outros, onde há um controle absurdo e tem ali uma coisa meio fake news de manipulação para fazer a população toda entrar em consenso, que é o que eu falo que não existe, né? Entrar em consenso ali através de fake news. Basicamente é isso. Alguém inventa uma guerra que não existe para isso. E essa história serviu para alimentar várias outras histórias, né? Alan Moore, Maus, tá tudo aí, rodando aí, né? Então, assim, boa dica. É uma meio anarquista, assim, mas é muito bom. O gibi é bem legal, facinho de ler, rápido. Tá saindo uma série de adaptações de livros clássicos, né, para gibi, que vale a pena vocês correrem atrás aí. Mas esse aqui eu garanto. Muito bom. É legal porque o Buriti, ele não traz só o gibi, né? Ele tem todo um discurso em cima, assim. Ué, né? Resenha, não tem que ser resenha, né? Não, total. Enquanto o Toss está procurando dele, Fratim. Zoeira. Fratim, qual a sua disca? Cara, eu tô com essa disca musical. É do disco, é o disco, cara. É o disco do disco. Tá certo. Mas tem que ser disco mesmo. Qual é a sua dica musical? Inclusive sigam o maluco no Instagram, tá? Porque ele dá continuidade nisso. Mas e aí? Quando a parte da liderança, ou quando o board
diz para você assim, olha, eu não quero falar sobre isso, sobre design aqui, eu vou trazer então o disco que tem I Don't Want to Talk About It, Rod Stewart, aqui ó, que maravilha, esse Pink Album dele, que é uma coletânea, que inclusive tem outra coisa muito relacionada com o design, né, quando você chega ali e passa por muitos problemas, né, que o primeiro corte é sempre o mais profundo, first cut is the deepest, vem com o rodinho aqui que ele é zica. Plagiador. Ele tá de hobby de seda? Nesse... Cara, ele é o Rod Stewart, né? Ele pode ter um hobby. Pode, mas o cabelo dele é o mesmo, né? É plagiador, cara. Pra mim, o Rod Stewart, a única coisa que eu lembro é plágio. Ele foi o cara que plagiou Jorge Benjor. É isso. Mais nada. É isso. Mas aí a Adele plagiou o Martinho da Vila e aí vai seguindo, exato, né? Mas ele foi o primeiro ali, né? Inclusive, informação que eu tirei dos stories do nosso amigo aqui, Fratinho. É verdade. Depois eu fui aliás, Fratinho, estou esperando informações suas sobre o Taylor Hawkins, o falecido, nosso querido baterista do Foo Fighters, que faleceu. Tem muita adoraria mais dele. detalhes. Tem muita informação dele no documentário Jagged, que conta a história do primeiro disco da Alanis Morissette, tem no HBO Max. Aliás, esse disco da Alanis aí, anotadíssimo, esse disco da Alanis foi o segundo disco mais vendido da década de 90 e o 12º disco mais vendido do mundo de todos os tempos, o Jagged Little Pill. Ela só tinha 19 anos. Lá ele começa a tocar, né, ele já era um baterista, etc., já fazia as coisas dele, ele começa a tocar com a Alanis ali, faz turnê mundial e tudo. E no documentário ela conta quando ele liga para ela depois que a turnê acabou, e ele conta que ele foi chamado pelo Foo Fighters para ser baterista do Foo Fighters. Então fica aqui o meu comentário sobre a múltipla dica de Fratinho. Anotando aqui o documentário. Muito bom. Jagged. Nosso filósofo, com a autoridade eclesiástica do UX. Que isso. Tenho duas dicas. A primeira é um livro... Alguém faz uma ilustração do Toys. Por favor, de bata, como um Frei, entendeu? Com a palavra do UX. É tipo... como é que é aquele livro? O livro do Humberto Eco, que virou O Nome da Rosa. Tipo o Nome da Rosa. Oh, meu Deus. Olha lá, hein? Agora eu peguei. Eu preciso disso. Por favor, Toss. Ai, meu Deus. Tenho duas dicas, gente. Duas dicas. O primeiro é um livro do meu ídolo, Byung-Chul Han, de novo, mais uma vez. Mas quantos livros esse maluco escreveu, cara? Porque para você indicar... Muitos. Mas esse tem a ver muito com o que justamente a provocação que o Fratinho fez aqui em relação a quando o board não quer falar sobre design, não quero isso, não quero aquilo. Mas, afinal, o que é poder? Achei que você ia trazer aquele livro Foda-se, sabe aquele livro, O Poder do Foda-se? O que é poder? Esse livro, ele fala justamente sobre essa investigação do que é o poder. O poder, ele não é aquilo que necessariamente é coercivo, quando você age sobre o outro e coercitivamente com violência. É justamente o que reside no espaço entre poder fazer, a possibilidade de fazer e o fazer. A partir do momento que você faz, você já não é mais poder, entendeu? Já é uma outra coisa. É bem interessante e faz uma reflexão bastante provocativa em relação a como a gente pode atuar, né, com essas relações de poder que a gente tem no dia a dia. Boa. E o segundo? E o segundo daqui a pouco tem jogo. Vai ter a final. Assista. É que o Rodrigo não é torcedor. É que o cara o time dele não ganha nada faz uns 15 anos. Não, e aí vai ganhar um Paulistinha e tá achando que é Mas timão. Que é Palmeiras? São Paulo e Palmeiras daqui a pouco. Imaginei. Não, mas o dele é a cadeira. O dele é São Paulo. Não, total. A cadeira o dele é São Paulo. Tá bom, ok, a gente tá terminando para você poder assistir o jogo. Calma. Deixa eu só falar a minha dica. Filme de um diretor chamado Duncan Jones, de 2009.
É um filme que ele é meio indie, inclusive foi o filme que lançou esse diretor, mas foi o único filme bom dele, infelizmente. Pra vocês terem uma ideia, depois ele foi diretor do filme Warcraft. Vocês assistiram Warcraft? Então, Eu não tive coragem. ele foi diretor do Warcraft. Infelizmente, assim, é o oposto. O filme chama Moon. É um filme sensacional, pra mim foi. Traz uma pegada meio Stanley Kubrick, assim, sabe? De cenas de tecnologia. Inclusive, o personagem principal fala com uma inteligência artificial. Então é total Stanley Kubrick. Então dá sono, é isso? É isso que você acredita? Pode ser, dependendo do seu estilo, sim. Mas pra mim, o filme é top, porque o ator principal é o Sam Rockwell. Que eu acho esse ator muito bom, cara. Eu adoro esse cara, assim... Filmes dele manda muito bem. Então, Moon, assista. É um filme que, sim, pode te dar sono. Então, se você curte ficção científica clássica e com aquele, né, aquela mudança, aquela chave que você não esperava, vale a pena. Os gatos estão miando. Vale a pena assistir. Tá ouvindo? Vocês conseguem ouvir os gatos miando? Sim. Eles estão Espero que seja só um miado de sono. Não é. Então é isso. Gente, encerramos por hoje. Deu, né? Então foi. Dicas e tudo mais, não se esqueça, assina o Design Team, Telegram, podcast, designteam.com.br, se torne-se membro, Bom Dia UX toda quarta-feira de manhã, e é isso. Estamos fechando, Rodrigo? Estamos fechando, o de hoje, né? Sim. O de hoje, sim. Essa série, será? Não, nós ainda temos mais. Ainda vamos falar de mais 2 coisas. A encenação deve ter mais uns 4 episódios aqui, depois a gente não vai se falar durante um ano. É isso. Só uma sugestão? Acho que no próximo, em edição especial, a gente podia inverter as dicas, sabe? Tipo, Buriti dá dica de música, eu dou de livro, o Toss fala de filme, e aí bagunça isso pra ficar divertido. Pode ser. O que vocês acham? Vocês acham que é legal a gente trocar também? Escreve pra gente no Telegram se vocês acham que é legal trocar. A gente troca os papéis. Olha aí. Vou falar de... O que eu vou falar, será? Inversão de papéis, né? O que eu vou falar? Eu vou indicar trocando as bolas com ele. Um grande abraço. Tchau.